Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, trazer pra vocês, né, hoje tem final do Campeonato Paulista, né rapaziada, e quero até trazer pra vocês notícias do jogo de hoje, da final de hoje. E o Facincano trazendo notícias de reforços no Palmeiras, esse mesmo rapaziada. Todo dia tem atualizações do Palmeiras no mercado da bola aí. Mas antes disso rapaziada, chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Teve uma relação muito próxima com o Gabriel Jesus, tá? O Palmeiras tem um planejamento, não sei se você pode me confirmar, de que agora para esse meio de ano, o Flaco Lopes e o Alan, até para resgate financeiro, vão precisar ser vendidos e até pelo hype da venda, o Flaco provavelmente indo para a Copa, o Alan já batendo naquela tecla de que chega numa idade que não tem como mais segurar. E com isso, uma possibilidade, que é a informação que eu tenho, queria que você me explicasse se está indo no caminho certo, se não está, de que dependendo da situação que o Arsenal deixar bem claro para o Gabriel Jesus, se colocá-lo numa vitrine no mercado de novo, até porque falta um ano de contrato para que ele encerre o vínculo por lá, e se tiver aquele chamado sinal verde, esse é o cara que o pessoal aí que você conhece da atual diretoria, e até vocês também, acho que muita gente deve fazer esse barulho, o Gabriel Jesus seria o cara para voltar o Palmeiras para a vaga do Flaco Lopes. O que você tem sabido desses rumores internos sobre essa possibilidade? Gabriel que tentou-se agora recentemente 2 voltas, mas o Arsenal, você sabe como é que funciona, os caras só querem muita grana, não quiseram emprestar. E para agora? Então, como torcedor, eu gostaria que o Gabriel Jesus voltasse. Então, se existir essa possibilidade, eu acho que valeria a pena. É um atleta formado na nossa base, tem uma identidade com o Palmeiras. Então, se ele puder voltar, seria sensacional. Agora, tem que analisar quem está na linha de frente, aí, que conhece o empresário dele, que poderia costurar isso. Hoje, eu não sei como que o Barros, ou a presidente, tem pensado ou trabalhado nisso. Como você falou, talvez, não sei se vai vender também esses 2 jogadores na metade do ano. No mercado, quando tem um atleta que desponta, os outros clubes que precisam completar ou fazer o seu planejamento vai buscar os melhores para fazer isso, como fizeram com Estevão, Hendrick, Kelvin. Você vê como o Kelvin está jogando, o Luiz Gustavo, Luiz Guilherme, isso. Então, eram atletas que eu falava, podiam ter ficado aqui e não gastado com outros que nós trouxemos, que era do mercado americano, Então, depende do planejamento do que eles estão fazendo, tomara que seja dessa forma, porque você trazer um jogador como o Gabriel Jesus, que tem toda essa identidade e a representatividade que ele teve, jogando pelo Palmeiras, isso seria sensacional. Não, e aí aproveitando um pouco, falando essa questão de mercado, o Palmeiras, ele foi muito na aposta, como você frisou muito bem, Genaro, e agora que parece ter uma postura mais agressiva no mercado. Porém, na virada do ano, foi muito comentado sobre a situação financeira do clube, não de estar quebrado, mas de não ter aquele valor para investir pesado em caixa. E aí, hoje, depende muito de vendas. Você acha que esse descontrole, essas apostas, influenciaram nisso? Ou, de fato, o Palmeiras, assim, é uma questão só de remanejar o planejamento, mas tem ainda uma situação bem confortável para fortalecer o time? E completar em cima disso, Genaro, que o Palmeiras divulgou agora, novamente, um outro balanço de mais um recorde de arrecadação, de 1,7, etc e tal. Só que se fala muito do que entra e esquece do que tem para pagar, das dívidas. Então, o pessoal fica, tá vendo, arrecadou 1,7, tem que gastar. Não é isso. Tem os gastos, as despesas não são citadas, E dentro dessas despesas você tem a terceira via, que é o que sobra pro budget do futebol. Sim. Que até o diretor de planejamento do Palmeiras atual disse que o Palmeiras virou o ano só com 10 milhões de euros para investimentos, e por isso que essas outras contratações maiores que se esperava, o Nino, mais um camisa 5, tiveram que ficar para o meio do ano. Bom, ainda pegando esse gancho sobre aí, essa trajetória do Palmeiras, e aí essa mudança também de postura para jogadores com mais liderança. Você acredita, Genaro, que hoje o Palmeiras, vamos dizer assim, esse esforço
pela contratação do zagueiro Nino, é um esforço, assim, como posso dizer, além do necessário, visto que também o time precisa de outras posições, como, inclusive, um camisa 5? E se sim, você acha que no mercado alguma expectativa de algum jogador que possa ter uma negociação um pouco mais facilitada? Eu acho que o Nino ele seria até mais importante do que um atacante no atual momento. Você vê que nós trouxemos o Mikael e ele não correspondeu, embora quem vê o Mikael como atleta fisicamente, você fala, e é zagueiro, né? Tem até receio. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor Suporte. de Deus. Não foi bem. Então, como você está disputando vários torneios, você tem que ter elenco. E o Nino seria um bom companheiro hoje do Gustavo Gomes, pela qualidade que ele tem, né? Então, é necessário, aí vale a pena, isso é investimento. Mesmo que você tenha que tirar, às vezes, de algum lugar, aí tira dinheiro um pouco lá da Crefisa, lá, investe no Nino, né? Entendeu? Então, aí que vale a pena essa estrutura, esse conjunto. Um passarinho né? te contou se chega agora em maio, junho? Porque tá na cara do gol, né? Não, nenhum passarinho me contou, mas tudo leva a crer que é possível, né? Vamos torcer para que se efetive, né? Que olhe isso dessa forma como investimento necessário para o ano. É que esse ano é complicado a forma dos campeonatos. Você vê, nós estamos disputando Paulista, já com o Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil. Libertadores. Daí para com a Copa do Mundo. Então, aí vem o interesse do mercado europeu por causa da janela, tumultua tudo. Então, você tem que se proteger e buscar pensar aquilo que vai te botar no eixo. Que, historicamente, eu acompanhei o futebol desde a década de 70. Meu primeiro jogo que eu fui assistir, Palmeiras e São Paulo em 71, Leivinha fez um gol, o juiz anulou e nós perdemos o campeonato. Contra o São Paulo, você vê. Para mim, o São Paulo tem assim sempre uma complicação. Então, analisando o eixo que nós tínhamos na década de 70, que até hoje todo mundo fala, Leão, Luiz Pereira, né, Ademir da Guia, Leivinha, era um eixo. Pô, vamos fazer nesse eixo. Você pode reparar que o Palmeiras teve grandes times quando esse eixo era bom. De novo, quer fazer um bom time? Vamos olhar para o eixo. E o eixo, como você falou, o número 5. Nós com o Pierre lá em 2007, 2008, né? Magrinho, pequenininho. Vê quanto, Esse 5, quem que você gostaria que fosse hoje? Fabinho ou Danilo? Porque o Fabinho tem a chance de no meio do ano, aí depois, os passarinhos no dia 17 conversaram com você, aí você dá um piozinho aqui pra gente, tá bom, Genaro? Que é importante também. Mas brincadeiras à parte, tem essa chance, né, de um atleta que pode ficar sem contrato, ainda mais com, viu, Palmeiras? Vocês aí, posso dar meu recado para eles? Pode. Viu vocês aí da diretoria atual? Preste atenção, que está estourando a guerra no Oriente Médio e muita gente daquela região está indo embora. Muita gente quer se desvencilhar ao máximo. O avião do Cristiano Ronaldo já deu linha para Madrid. Ele ficou, mas com uma chance enorme, ainda mais agora que ele está lesionado, de já aproveitar para ficar um pouquinho mais sossegado. O Arthur Jorge, ex-Botafogo, hoje falou que 10 bombas voaram sobre o bairro de onde ele está vivendo, numa entrevista ao SIC Notícias de Portugal, representada também no jornal Uma Bola. Então é só para vocês terem uma ideia de que a situação por ali vai ficar e pode ainda ser mais complicada. Então o Fabinho, que está no Al Ittihad, inclusive, né, Genaro, se a situação se agravar, prestem bem atenção, tá? Se a situação se agravar e entrarem os atletas com a tal da medida protetiva sobre a legislação em países com guerra, esses atletas podem entrar em litígio com os clubes, terem a rescisão contratual e ficarem livres no mercado para poder chegar amanhã, mesmo fora da janela. Países em guerra são obrigados os clubes, se a FIFA autorizar, a liberá-los e eles trabalharem em outro lugar de forma imediata, sem essa história de janela de transferências. Então, só para ficar de olho. Então tem essa história do Fabinho e outros jogadores por lá. E perdemos o bonde do Danilo quando ele tinha que voltar no passado e agora me parece que estavam tentando reativar os contatos. E aí, Genaro, como é que faz? Quem que é melhor, a experiência ou a jovialidade de um cara que já nos conhece tanto? Olha, os dois, né, do meu ponto de vista, seriam úteis para o elenco atual, úteis. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Quero estar pedindo sua opinião, o seu placar aí, né? Deixa seu comentário aí do seu placar de hoje aí, para esse primeiro jogo da final aí na Arena Barueri, Palmeiras como mandante, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.